Eu queria pensar um pouquinho com você, Marcos capítulo 6, a partir do verso 45 até o verso 52. A gente tem estudado domingo de manhã, passado, domingo à noite, e agora eu queria terminar essa trilogia aqui de desafios que Jesus faz aos seus discípulos. Ele começa dizendo do desafio da missão, depois ele fala do desafio da multiplicação dos pães, e agora ele tem um desafio que é a gente andar sobre as águas, né? E ele queria ensinar para a gente, em todos esses desafios, o significado da fé. Como é que eu vivo essa fé prática no dia a dia? A Bíblia diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. E enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. É no meio desse novo cenário que o desafio da jornada da fé vai se dar outra vez. Eles estavam no barquinho e Jesus não estava com eles no barquinho. O vento era contrário e por isso, apesar de todo o cansaço da missão, todo o cansaço daquele dia de ministração, todo o cansaço de distribuir os pães, de recolher no cesto, agora eles estavam tentando ir outra vez para um lugar tranquilo para poderem descansar. Eles tinham que atravessar o lago sem usar as velas, porque o vento era contrário. E eles tinham que remar e tinham que enfrentar as ondas, porque o mar da Galileia, o lago de Genezaré, ele estava com as suas ondas encapeladas pelo vento. Tinham que enfrentar uma tempestade a remo. Mas é no meio desse novo contexto que Marcos vai apresentar para a gente o cerne de tudo quanto aconteceu nesse novo desafio. E o cerne é o versículo 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. O que tinha a ver o milagre da multiplicação dos pães com o mar encapelado, com o vento contrário, com Jesus andando sobre as águas? O que estava ali acontecendo no coração daqueles discípulos quando eles se atemorizaram em ver Jesus caminhando sobre as águas, que representava a dureza do coração deles? O cerne que está aqui da questão era que todos os milagres e desafios não estavam produzindo o tipo de fé que Jesus queria que produzisse no coração dos seus discípulos. Jesus já tinha feito muitos milagres, eles já tinham visto muitas coisas tremendas já tinham acontecido, mas elas não tinham produzido o efeito que Jesus queria que produzisse no coração deles. Jesus não queria que a fé deles os levassem a esperar um rei temporal, como as multidões desejavam. E João 15 diz que logo depois da multiplicação, a Bíblia diz, João 6,15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Ele não queria que a fé dos discípulos fosse igual à fé que estava no coração das multidões, que só via as soluções nas situações de governo. Ele não queria uma fé que levasse os discípulos a imaginar que o poder e a graça provinham de certas formas litúrgicas, unção com óleo e exorcismo, porque eles expulsaram os demônios, como a gente já viu, e ungiram os doentes com azeite. Ele não queria nenhuma fé numa prosperidade multiplicadora dos bens, só porque eles tinham visto a multiplicação dos pães. Então, qual era o tipo de fé que Jesus queria que estivesse no coração desses discípulos e que eles não tinham entendido na multiplicação dos pães e que representava dureza de coração? E a primeira coisa que a gente vai aprender é muito simples. Jesus queria que no coração daqueles discípulos surgisse uma fé que os ajudasse a entender quem é Jesus. Eu tenho que concordar que não é um negócio muito interessante. Você já pensou uma noite bem escura, sem lua nenhuma, tá? Uma tempestade no meio do mar, as ondas subindo, você não pode levantar a vela, não tem motor de polvo porque não existia naquele tempo, só tem o remo, e de repente você começa a olhar meio assim de longe e vê um vulto meio branco andando e subindo nas ondas, e passa por uma onda e dá um salto para outra onda e vai andando, aí um começa a gritar: o que é isso? Não é? E alguém diz: é um fantasma, e começam a gritaria para lá, vira o barco para a direita, vira o barco para a esquerda. Imagina a confusão tão grande que Jesus tem que dizer assim: calma, para aí, não tenham medo, sou eu, o mestre, Jesus. E o que Marcos vai dizer é o seguinte: eles não tinham entendido quem é Jesus. Jesus não é um profeta, Jesus não é um santo milagreiro, Jesus é o Deus que se fez homem para habitar aqui entre nós. E eles não tinham entendido a encarnação, eles não tinham entendido que Jesus era a revelação suprema de Deus para nós. Por isso, eu posso viver muitas experiências com Deus, é isso que a Bíblia vai dizer para a gente. Eu posso ouvir muitos testemunhos a respeito dos milagres de Jesus, mas se você não compreender que Jesus é o Senhor que precisa habitar no seu coração e ser o dono da sua vida, o seu Deus, o seu mestre, aquele que tem o direito de governar, de dirigir a tua vida, você não entendeu nada sobre a fé. E aí, apesar dos milagres, a gente vai estar endurecendo o coração da gente. E a grande decisão que esses discípulos precisam tomar não é de seguir apenas o mestre, o professor da lei, o rabi, mas era de entender e de crer que Jesus era o Filho do Deus vivo, que havia nascido aqui entre os homens, habitado entre nós, se fez carne, e que Ele seria o único e suficiente Salvador da vida deles. A segunda coisa que eles precisavam entender a respeito da fé é que essa fé que precisa estar no nosso coração precisa nos ajudar a perceber onde Jesus está quando eu não o vejo. E essa é a segunda questão desse texto. Que tipo de fé Jesus quer que você tenha? Primeiro, que você entenda quem Ele é. Ele é o Senhor. Mas a segunda coisa é que você creia e entenda onde Ele está quando você não está vendo. Lembra que a primeira vez que veio uma tempestade, Jesus estava com eles no barquinho, mas Jesus estava dormindo
lá na frente do navio, do barquinho. As ondas balançavam, viravam, entrava água, e Jesus continuava dormindo. E os discípulos foram lá acordar Jesus e disseram assim: o Senhor não está nem aí que a gente está morrendo? O Senhor não se importa com a gente? E aí Jesus se levanta, acalma a tempestade e diz assim: vocês são pessoas de pequena fé. Agora é pior, Jesus não está no barquinho, mandou que eles atravessassem no meio da tempestade, eles estavam cansados. E onde é que está Jesus agora? A gente está nessa confusão toda, ele ficou lá. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava em cima da montanha, fazendo o quê? Você lembra o que estava fazendo? O que ele estava fazendo? Orando. Mas ele estava orando e olhando para o lago. Ele estava intercedendo pelos seus discípulos. E quando ele viu que a coisa ficou apertada e difícil, o que ele fez? Ele desceu da sua montanha e começou a andar sobre as ondas que amedrontavam aqueles discípulos na direção deles. E essa é a segunda lição que eu queria deixar com você nessa noite. Onde está Jesus no meio das suas lutas, no meio das suas batalhas? Jesus está intercedendo por você porque Ele é seu sumo sacerdote. E o sumo sacerdote faz isso, ele intercede a Deus a favor do povo. Ele se apresenta diante do Pai e diz assim: olha, está aqui o meu filho, ele está lá, está vivendo essa situação e aquela. E vou dizer mais, ele não somente intercede ao Pai a seu favor, como em determinados momentos críticos ele não manda nenhum anjo, porque ele poderia ter mandado milhares de anjos, mas ele vai pessoalmente cuidar das nossas vidas. E é tremendo, porque ele vai subindo nas ondas que nos amedrontam e faz delas uma escada para chegar na nossa direção e continuar sendo o nosso Salvador. E essa é a terceira coisa que eu queria dizer para você. Jesus quer que você aprenda a viver uma fé capaz de discernir o que são as ondas na tempestade da minha vida. E você vai aprender que elas são meros degraus por onde Jesus caminha da nossa direção. Você não está sozinho, e a onda não é o problema, porque Jesus pode caminhar por elas na tua direção, e vai na tua direção para abençoar você, para colocar a mão de graça sobre você. Mas eu falei para vocês que a gente ia falar sobre como andar sobre as águas, né? E essa é a próxima lição desse texto. Jesus quer não apenas que eu conheça quem Ele é, onde Ele está no meio das lutas e o que são as batalhas, mas Ele quer me ensinar a viver uma fé que eu possa, que me leve a aprender o que eu posso com Jesus. E é tremendo isso, porque Mateus capítulo 14, falando sobre esse mesmo texto, diz assim, que Jesus vinha caminhando, ele disse: eu sou Jesus, tenham calma. E Pedro responde do barquinho: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. E então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Que coisa tremenda! O que Jesus queria é que a fé que estava no coração dos seus discípulos levasse-os a entender o que eles podem com Jesus. Eles podem andar junto com Jesus sobre as águas que os amedrontam. A gente está chegando aqui no final do ano, falta aí 7 minutos, mais ou menos, para chegar no final do ano. Tem ondas que estão batendo na tua vida,
e tem outras que virão. É interessante porque assim como acontece com o mar, acontece na vida da gente. Tem dia, por exemplo, que você olha para o mar e ele está uma piscina, não é verdade? E aí os navegadores, aqueles que têm os seus barcos, saem em alto mar e parece que nem estão em alto mar, porque é uma piscina, está tranquilo. Tem dias que dá umas marolas, né? A gente sai para o alto mar, não está aquela piscina, mas balança, e alguns já ficam enjoados só de balançar um pouquinho. Mas tem dias que dá umas ondas de 2 metros, 3 metros, que parece que o negócio ficou feio. E o que a Bíblia está dizendo é que não importa se o mar está espelhado na vida da gente, se tem uma marola, ou se tem uma onda de 2, 3, 5 metros, o mesmo Jesus que intercede por nós e que caminha sobre as águas, Ele me desafia: vem comigo e anda sobre essas ondas junto comigo. E em alguns momentos, não vão ser em todos, eu vou crer o que eu posso com Jesus. E aí a gente tem a coragem de botar o pé para fora e começar a caminhar na direção de Jesus, como Pedro fez, e de enfrentar as ondas da maneira como ele enfrentou. Porque aquele que pode todas as coisas é aquele que está nos abençoando e derramando a sua graça. Sabe o que é que você pode com Jesus? Tudo quanto Jesus pode. Você não pode nada, porque você é de carne e osso, mas Jesus pode, e Ele abençoa a tua vida, e essa é a grande diferença. Agora, essa história não termina com Pedro andando sobre a água. Você conhece o final da história, né? A Bíblia diz que Pedro percebeu que ele estava andando sobre a água e achou muito maluco esse negócio. Escuta aqui, Jesus andar sobre a água, tudo bem, agora eu andando sobre a água não estou entendendo mais nada. E aí ele põe o pé e ele sente que está andando, mas ele vê o vento forte, ele vê as ondas ainda mais altas, e a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. E na hora que ele teve medo, o que aconteceu? Afundou. E aí vem a última coisa que eu queria deixar com você nessa noite. Sabe que tipo de fé Jesus quer que eu e você tenhamos? É essa fé que nos ensina o que Ele pode em nós, tudo, mas uma fé que tem a resposta para a pergunta: e se eu falhar? Você já percebeu como essa pergunta amarra a vida da gente? Fala a verdade. Tudo bem, eu vou dar passos de fé, eu vou nessa direção, mas e se eu falhar? E aí às vezes a gente não sai do barquinho, a gente nem experimenta o que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente tem medo da resposta. E se eu falhar? Mas olha só o que a Bíblia fala aqui, e eu acho tremendo isso. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 14, 30 e 31, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Ele queria que os seus discípulos entendessem que se falhassem na jornada da fé, mas não perdessem a visão e o entendimento de quem é o Salvador, e clamassem por salvação, a forte mão de Jesus os sustentaria. Ele é e continua sendo o Salvador de pessoas pecadoras, limitadas, carentes da sua graça, medrosas como eu e você. Essa é a fé que nós precisamos. E hoje o Senhor Jesus nos convida a andar sobre as águas com Ele,
E mesmo que você tenha que afundar em algum lugar, não tema. Basta você olhar para cima e dizer: Jesus, meu Salvador, me salva. E a mão do Todo-Poderoso se estenderá de novo para você, porque Ele tem misericórdia de nós. Nós vamos entrar agora, nesse ano. Mas eu queria que você entrasse pensando nisso. Eu vou entrar com fé. Eu vou entrar para caminhar sobre as ondas com Jesus. E se eu falhar, eu vou gritar bem alto: Jesus me salva. Porque só assim, por Ele ser nosso Salvador, é que a gente pode continuar caminhando cada dia nessa vida. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você. E eu queria orar nesse começo do ano, que começa exatamente agora, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Você concorda com isso? Pedindo para Deus te ajudar a caminhar com fé, com essa fé que começa com a resposta: quem é Jesus? Ele é o Deus que se fez carne por minha causa. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Isso tem que ser o começo de tudo. Anda com Jesus, caminha com Ele. Onde Ele está no meio das batalhas da tua vida, Ele está orando por você, intercedendo por você, porque Ele é teu sumo sacerdote. E se a coisa estiver feia, Ele vai andar sobre as águas na tua direção. Ainda que pareça que Ele vai para frente e vai passar por você, Ele não deixou você de lado, Ele se importa. E Ele vai te convidar em alguns momentos: sai do barquinho e anda comigo. Esse barquinho é muito complicado, tem que remar. Vamos andar sobre as ondas? Vamos pular de onda em onda? Você vai conseguir às vezes dar um pulo, 2, 3. Mas se você afundar, grita de novo. A mão dele vai estar estendida, porque Ele é teu Senhor e teu Salvador. Senhor Jesus, nós estamos adentrando o ano de 2013. Cada um aqui tem uma história diferente. Cada um aqui tem alguma coisa dentro da sua alma em termos de expectativa e de esperança. Nós ouvimos aqui o testemunho, Senhor, desse moço que saiu do Ceifar, e esse ano é o ano que ele vai voltar a estudar, e ele tem que vencer a dislexia dele. Senhor Jesus, dá a vitória para ele andar sobre essas ondas, que ele receba a ajuda dos psicólogos, de quem quer que seja, que ele comece a caminhar. E se ele falhar, que ele grite, o Senhor levante ele de novo, em nome de Jesus. Nós ouvimos, Senhor, dessa mãe, o testemunho com a criança no colo, dizendo: a minha vida e a vida da minha filha foram um milagre do Senhor. Senhor, te louvamos, porque o Senhor a cobriu com o teu sangue precioso. Continua a cobri-la. Ela andou sobre as águas. Que o Senhor continue a sustentá-la no meio, Senhor, das jornadas da vida. Mas, Senhor, Tu estás ouvindo o testemunho de cada um aqui. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora de ouvir o testemunho, o clamor, a oração, o Senhor estenda a Tua mão e abençoe. Ó Pai, é costume no nosso meio dizer feliz ano novo para o outro. Senhor Jesus, eu não queria usar apenas uma palavra que é um chavão, que às vezes não significa nada. Por isso eu quero te pedir uma coisa, que é muito maior do que feliz ano novo para esse povo que aqui está. Jesus, revela a Tua bênção. Jesus, revela a Tua presença. Alguns, Senhor, durante esse ano tiveram desempregados. Eu estava olhando para alguns e o Senhor abriu a porta do emprego. Eu quero te pedir, Senhor, sustenta, Senhor, ampara, Senhor, revela a Tua glória. Alguns estão se sentindo lá mergulhados na água,
que estão gritando: salva-me, Senhor. Põe a tua mão agora, levanta, Senhor, sustenta, carrega no teu braço, faz a tua obra. E que, Senhor, o louvor, a gratidão, a ação de graças sempre estejam no nosso coração, reconhecendo que Tu és o Senhor e o Salvador da nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus que nos abençoa. Bendito seja o Teu nome, o Teu reino, a Tua glória, para todos sempre. Amém e amém. Adoremos ao Senhor. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. A minha alma está, minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Amém, amém. Rompe a aurora, vai-se embora mais um ano, e juntos nós celebramos ao Senhor, amém? Rompe a aurora, vai-se embora mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com mais ardor. Ano vindo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Vem o belo dom que Deus nos dá.
Amém. Que esse ano para você seja uma bênção, querido. Sai daqui na graça do Senhor. Que essa boa mão do Senhor se estenda pela sua vida durante os 365 dias que vem pela frente. Amém? Não sai daqui sem não abraçar alguém. Não sai daqui sem desejar essa graça do Senhor na vida de alguém. Um feliz ano para você e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior.